pessoal, tudo bom com vocês? Saudades de todos, saudades lá do nosso cantinho, da nossa sala de estudo, dos nossos encontros semanais. Mas a gente continua se adaptando e aprendendo com as novas situações. E hoje nós vamos continuar um assunto que nós já discutimos algumas vezes, aprofundando um pouquinho mais. Vamos lá? Então eu queria começar com vocês falando um pouquinho do que é essa pandemia, do que é esse processo todo que a gente está vivendo. Acho que todo mundo está atento a isso, está passando por influências nas mudanças dos seus hábitos. E eu queria conversar um pouquinho desses assuntos. Pensando em qual perspectiva, qual que é o seu papel enquanto adolescente, enquanto jovem, nessa pandemia. Como que nós vamos lidar com isso, qual a nossa função, como que a gente pode encarar essa situação como um todo. Então, primeiro eu ponho a missão para todos nós já falamos disso e vale a pena a gente reforçar. Em tempos que a gente está vivendo é muita informação. É informação de todos os jeitos, é no WhatsApp, é nas mídias sociais, é na televisão, é com os amigos, com os parentes. Nós temos uma missão de filtrar essas informações. Sempre verificando a procedência, a origem, se é verídica, se é verdadeira, se ela é confiável. Conversar com pessoas que a gente conhece e confia sobre o tema. Entender também, isso é muito importante, que as pessoas têm opiniões diferentes. Mesmo que a crise afete a todos, um momento de crise mundial como a gente está vivendo, as opiniões elas são diferentes sobre o mesmo assunto. As pessoas vivenciam essas situações de formas diferentes, com aprendizados diferentes e com experiências diferentes. Então a ideia nossa é respeitar a opinião dos outros, mesmo que diferente das nossas. E não sair compartilhando por aí qualquer informação sem a gente ter certeza de 4 fatores principais. Se é verdade, se fará bem a essas pessoas, se vai trazer tranquilidade para elas e principalmente se vai ajudar de alguma forma. Aí a gente compartilha. Caso contrário, vamos pensar bem. Então essa missão é muito importante. E quais os impactos negativos que a gente tem do Covid-19? São vários, Tem as mortes, tem impacto na economia, tem as pessoas que estão com medo, tem as pessoas que estão ansiosas, tem as pessoas deprimidas. São muitos os impactos negativos, mas nós não vamos nos atentar a nisso nesse momento. E quais os impactos positivos? Existem? Será que existem? Com certeza existem. E eu queria conversar um pouquinho disso com vocês. Desde uma questão mais macro, mais ampla, assim, para a sociedade como um todo, para o planeta como um todo, com as questões de transformações pessoais também. Existem os impactos positivos. E a gente precisa aprender a observar esses aspectos, aprender a direcionar o nosso olhar para isso. Eu trouxe aqui, nossa primeira missão lá, que fazia um estudo confiável de buscar informações da NASA, órgão americano, e divulgada aí amplamente em notícias de fontes confiáveis. Fala da redução do dióxido de nitrogênio na China e no mundo todo. E aí por que eu trouxe isso? Olha a nossa imagem à esquerda aqui. Como essa manchinha escura, essa mancha mais espalhada aqui, é a produção desse dióxido. E olha na mancha da direita como é bem reduzida, como ela é bem apagadinha e quase desaparece. É o período da quarentena, onde as fábricas pararam, onde o comércio parou, se produziu menos dióxido de nitrogênio. Então existe uma redução de poluição no mundo. E a gente vai ver em outros países também isso acontecendo. E por que eu trouxe do dióxido de nitrogênio? O que ele causa à saúde? Quem tem asma, bronquite, tem uma sensibilidade maior, aumenta as infecções respiratórias. E olha que legal, qual é uma das principais manifestações do Covid que a gente tem ouvido falar? Infecções respiratórias. Então, o próprio vírus traz essa infecção, mas ao mesmo tempo o mundo diminui essa poluição, essa produção de dióxido de nitrogênio, que é um causador importante de infecções respiratórias. Então existe um equilíbrio entre o que acontece no mundo. O planeta ele é muito inteligente.
O nitrogênio, esse dióxido, influencia alguns problemas de nascimento, alguns bebês podem nascer com má formação, e isso vai acarretar no seu desenvolvimento, além de afetar o solo, ter mudanças químicas da água, afetar os nossos alimentos. Então é importante essa redução. Vamos torcer para que permaneça, né? Que mesmo que quando voltem as atividades normais, que exista uma redução e uma consciência maior das pessoas quanto a isso. Aqui a mesma imagem do mesmo redução de dióxido de nitrogênio, só que na Itália, a imagem da direita aqui, ó, olha como estavam essas manchas, quase que a gente não consegue enxergar o mapa, nem os mares, os rios aqui, né? E a imagem da esquerda a gente já consegue enxergar o mapa em uma redução muito grande. Rio de Janeiro, a imagem do Rio de Janeiro, mesma coisa, né? A imagem da esquerda, ó, bem escuro, onde tem muita produção, e verdinho, onde tem um pouco de produção. E olha como vai reduzindo, e a gente vai enxergando o mapa de outras formas também. Aqui são outras informações, olha lá. Poluição de uma forma geral, poluição do ar. Em uma semana de quarentena em São Paulo, a gente tem uma redução de 50%, né? Olha quanta coisa, 50% do ar a gente teve essa redução da poluição. Na Europa, em vários países, a gente teve redução. Em Madrid, na Espanha, 56%. Então a gente tem essa redução pelo mundo. A mesma coisa acontece com a questão de energia elétrica. Vocês lembram um tempo atrás que a gente passou um período de crise hídrica no Brasil? Faltava água, os reservatórios de água estavam vazios, tinha o risco de racionar energia, porque a gente tem muita indústria hidrelétrica que fabrica, que produz energia através das forças da água, né? E hoje agora, com essa situação, o consumo de água está reduzindo. Então olha aqui, ó, reduziu quase 9%. E o armazenamento, a reserva que nós tínhamos está subindo, subiu de 37% para 48%. Olha como essa pandemia traz alguns efeitos positivos também para a sociedade como um todo. Aqui eu pus como curiosidade as águas de Veneza, que é uma cidade na Itália, onde passam muitos barcos, as pessoas circulam, você já deve ter visto em filmes, desenhos, em notícias também. Não significa que existe uma redução de poluição, pelos estudos que eu li. Porém, o que acontece? Quando tem menos circulação de pessoas, os sedimentos, a sujeira fica mais depositada no fundo e, consequentemente, reduz um pouco a parte turva da água, essa parte mais escura. Mas, com certeza, deve estar reduzindo um pouco dos índices de poluição, porque muitos barcos, muitos transportes feitos a motor acabavam poluindo mais essas águas também, né? E tem as mudanças que acontecem no ponto de vista pessoal, íntimos da pessoa, né? Que é o surgimento de novos hábitos. As pessoas estão passando mais tempo em casa com seus familiares, estão dando mais valor a coisas que elas nem davam atenção, que fazia parte do dia a dia delas, elas estão prestando mais atenção, né? E isso faz com que surjam hábitos novos, faz com que novas possibilidades vão surgindo e a gente vai lidando com isso, né? Novas formas de se alimentar, de fazer comida, de se alimentar com a família, de conversar com pessoas que a gente conversava menos, né, ou de forma muito rápida, novas formas de se exercitar, novas formas de trabalhar, novas formas de estudar. São vários hábitos que vão surgindo com as pessoas. E eu separei um aqui em especial que tem muita relação com o que a gente fala bastante, da importância de fazer o evangelho no lar. Lembra que a gente conversa isso nas nossas aulas? E olha que curioso, muitas pessoas de várias religiões iam ao centro, às igrejas, aos cultos, né? Ouvir a palestra, ouvir uma frase, ouvir o evangelho de Jesus das suas diferentes formas. Mas as pessoas iam assim com tantas preocupações, com tantas angústias, que a cabeça não estava nem focada em estar lá no centro, na igreja ou no culto, né? Ela ia lá e depois ia embora para casa. Agora, as pessoas estão forçadas a fazer o evangelho em casa, a fazer os estudos dos livros na sua própria casa, ouvir a palavra na sua própria casa. Isso faz com que se eleve a vibração da sua casa, né? Se eleve a sintonia, as energias positivas que você está fazendo em prol da sua casa. Olha que legal, as pessoas estão protegendo mais os seus lares, trazendo o culto de estudar, de fazer preces, né? Que antes ia até os locais, mesmo que com muita angústia, mesmo, né,
com um monte de preocupação, estão sendo trazidas para dentro de casa e fortalecendo a casa e todos os lares das pessoas que buscam se ligar a Deus de alguma forma. Olha que mudança de hábito importantíssima. Então, frente a isso, a gente tem uma série de aspectos positivos e negativos. E aí eu deixo uma pergunta para você, que a gente vai falar no próximo vídeo. Como que você está lidando com tudo isso? Você, esse nosso amigo aqui da esquerda, descabelado, preocupado com tudo, que não sabe o que vai acontecer, que acha que é o fim do mundo, que está passando aperto, que não sabe o que vai ser da vida sem comércio, está desesperado? Ou você, esse é nosso amigo aqui da direita, que está mais tranquilo, mas também tranquilo demais, achando que nada é com ele, que ele não vai pegar Covid, que a família dele não vai pegar Covid, que tudo isso é tranquilo, né? Queria que vocês refletissem um pouquinho. Como que você lida com tudo isso? Desesperado demais? Ou tô nem aí, tô com fé, vai tudo dar certo? Nós vamos conversar um pouquinho mais no próximo vídeo, combinado? Até mais, gente. Espero vocês lá.